Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo viu, venha guardar nossa mente e nosso coração em mais um dia que nosso Criador nos permitiu viver, este dia chamado hoje. Mais uma leitura bíblica para a gente meditar. Gente, e hoje a leitura está simplesmente sensacional. Sensacional. Hoje nós vamos ler 1 Samuel 16, 17 e 18. Vamos comentar sobre essa leitura, né? Ivonete já entrou, bem-vinda, minha querida. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? E nós vamos, gente, falar muita coisa. Eu vou tentar falar pouco, mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Para mim é muito difícil. Eu amo essa palavra, eu amo Deus da palavra. E esses princípios bíblicos, eles têm norteado a minha vida nos últimos anos e têm me tornado uma vida muito mais leve do que antes de eu conhecê-los. Então eu quero compartilhar esse princípio para que você também viva no Senhor e você possa desfrutar dessa abundância de deleites superiores na presença daquele que é fiel para nos dar vitória sobre qualquer circunstância, por mais aparentemente invencível que ela seja. Amém, Dona Piedade, paz do Senhor Jesus. Estou na paz também, Ivonete, graças a Deus. Obrigada por perguntar, viu? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre 1 Samuel capítulo 16. A Bíblia diz que Samuel ainda estava chorando o fato de que Samuel estava pensando, oh meu Deus, eu me lembro daquele dia que eu peguei aquele moço e que eu ungi a cabeça dele, lamentando, até que Deus fala assim, ó, por que você ainda tá lamentando por ele? Chega, basta, você já lamentou o suficiente. Eu o rejeitei, meu Deus do céu. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. E aí quando ele preocupado com a própria vida, né, nós somos humanos, né, não tem jeito, gente, não somos homens de ferro, não temos um S aqui no peito. O profeta Samuel, mesmo sendo cheio de Deus, fala, ó, se eu for ungir outro, Saul vai me matar. E Deus dá uma estratégia para ele, não precisa se preocupar, você vai dizer que vai oferecer um sacrifício. E assim ele faz, ele vai até a casa de Jessé, lá em Belém, de Judá, e ele vai falar com Jessé, olha, eu vim para fazer um sacrifício, nós vamos purificar você e seus filhos para a gente poder sacrificar o Senhor. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que Jessé fala assim, nossa, fazer um sacrifício com Samuel, gente. Samuel é o maior profeta, ele é o maior juiz, ele tem uma fama em todo Israel. A Bíblia diz que ele tinha uma fama de que tudo que ele falava se cumpria, então não era qualquer profeta, era o profeta. E a Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé e fala, chama seus filhos pra gente sacrificar. Por que eu tô falando isso? Imagina que Jessé falou assim, gente, filhos, se prepare que hoje a gente tem uma visita especial. E ele chamou 7 dos seus 8 filhos. Mas teve um filho que não foi convidado para esse sacrifício. Ele estava longe, ele estava lá. Longe não, porque Samuel vai chamar por ele e ele vai chegar. Mas a gente vê aqui que houve um certo desprezo do pai de Davi. Porque na presença do homem mais importante de todo Israel, perante a religião, perante tudo que eles conhecem de sacerdócio, Davi não foi convidado para estar lá. Davi foi deixado por último, foi deixado de lado. Se Samuel tem alguma coisa para falar, pelo menos quem mais importa tá aqui. Só que Deus é o Deus dos improváveis, né? A Bíblia diz que eles vão lá e eles iam sacrificar, né? Chamou Jessé e convidou os filhos dele para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, que é o filho mais velho de Jessé. Quando ele viu Eliabe tinha aquele porte de guerreiro. Ele era alto, ele era bonito, ele tinha cara de rei. Samuel já tinha feito isso. Samuel já tinha ungido Saul. Quando ele ungiu Saul, ele viu a beleza de Saul, ele viu o porte de Saul. Então ele meio que, já passei por isso, já sei o que Deus vai fazer. Só que Deus vai falar com Samuel nessa hora. Samuel, vou ler nessa versão da NVT. Não julgue pela aparência, nem pela altura. Lembra do rei que foi rejeitado, o mais alto de todo Israel? Por que, Samuel? Porque eu rejeitei Eliabe. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Gente, isso é muito profundo. Nós julgamos as pessoas pelo que a gente vê, mas Deus não. Deus não julga pelo que a gente vê, pelo que é visto aos olhos. Ele julga pelo interior, pelas motivações. Jesus falou, se você tem alguma coisa para cuidar,
Na verdade, isso é o Provérbios, né? Se tem algo para guardar, guarda do coração. Por quê? Porque dela procede as fontes da vida. Jesus falou que é do interior do homem que sai todo tipo de maldade, de malícia, sai do interior. E embora esse interior possa ficar muito bem guardado, eu posso guardar aqui meus pecados e não expor nada para vocês e parecer uma mulher perfeita, quando o Senhor olha lá de cima e Ele sabe cada uma das minhas limitações, Ele sabe de cada um dos meus defeitos, Ele conhece o meu interior. E aí, gente, coisa linda que Deus vai falar, não é Eliabe. Então Jessé fala, então tá, é esse aqui? E foi para Abinadab, né? Abinadab. Só que Deus falou, também não é. Foi para Simei, terceiro filho, também não é. E foi pro quarto, pro quinto, pro sexto, pro sétimo filho, até que Deus falou, nenhum desses. Samuel fica sem saber, peraí. Deus, já foram todos os filhos desse homem, só falou que não é nenhum deles, mas falou que é da casa dele. E aí Samuel pergunta, Jessé, tem mais algum filho? Você tem mais algum filho? A Bíblia diz, gente, que Davi vai falar assim lá em Salmo, em iniquidade foi concebido. Algumas pessoas vão falar que Davi, ele era de fato um bastardo. Esse em iniquidade foi concebido pode significar que ele está se referindo ao homem que nasce pecador. Eu não sei, não posso bater o martelo que ele era um bastardo. Uma coisa é fato, ele não foi achado digno de participar do sacrifício. Então eu acredito que realmente ele era desprezado entre os irmãos. E talvez até pelo próprio pai. Então, a Bíblia diz que Samuel pergunta, você não tem outro filho? E aí Jessé fala, tem mais um. Ainda tem o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Pai, Senhor Jesus, Dona Piedade. Amém. Jesus te abençoa também. Maria também já entrou aqui, Maria Duarte. Deus te abençoe, minha querida. Tá sempre aqui com a gente também, né? A Cristina tá aí também. Deus abençoa, amadas. Que a sede pela palavra de Deus sempre aumente, que vocês continuem assim, persistentes, querendo aprender mais, ouvir mais da palavra. Quando a gente ouve, nossa fé é alimentada. E sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Gente, é muito lindo porque Deus, ele tem uma coisa com pastores. Deus tem... Gente, eu vi a Edmeia Williams falando sobre isso e eu fiquei apaixonada. Queria compartilhar um pouquinho com vocês. Porque... Deixa eu compartilhar primeiro. Lá em Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da criação do mundo. Antes do mundo ser fundado, o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado. E aí Edmeia fala assim, se existe um cordeiro, existia também um pastor. Antes do mundo ser criado, já existia um cordeiro, que era o nosso Senhor Jesus. E ela vai falar do Pai como esse pastor, o pastor do cordeiro imolado. Eu comecei a perceber esse ano, quando eu estava lendo as escrituras, ou o ano passado, que muitos dos escolhidos de Deus eram pastores. Repara, por exemplo, Abel foi o primeiro mártir, o primeiro homem que morreu por causa da sua oferta. A Bíblia diz que Abel era pastor. Caim era agricultor, mas Abel era pastor. E Abel foi morto, e a Bíblia diz que o sangue de Abel clama, né, por ele ali. Então, mas Deus recebeu a oferta daquele pastor. Não só a oferta, mas a vida dele, né, que a Bíblia diz, agradou-se Deus de Abel e de sua oferta. Aí Deus escolhe fazer de um povo, o seu povo particular. Quem ele chama? Abraão, pastor. Quem mais era pastor? Isaac, filho de Abraão. Jacó, filho de Isaac também. Nós vamos ver que Deus escolhe um libertador para o povo dele. Quem, gente? Moisés. Quem era Moisés? Um pastor de ovelhas. Ficou 40 anos pastoreando em Midian, estagiando ali, para aprender a cuidar do rebanho de Deus, do povo de Deus. Quem mais que Deus escolhe, gente, como o rei que vai sentar no trono e a sua descendência vai reinar eternamente? Davi. Quem era Davi? Um pastor de ovelhas. E depois desse também, outros profetas também, Amós era pastor, mas também o principal, o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele falou sobre si mesmo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Davi, quando ele estava cuidando das suas ovelhas, ele estava fazendo algo que o Pai ama. Nós precisamos cuidar uns dos outros, e Deus ama aquele que cuida, porque ele é um cuidador. Então, todo mundo estava ali ao redor daquela mesa. Samuel ia sacrificar, só que Davi não chegou. Então ele diz assim,
Jessé fala, tem um filho ainda mais novo, mais novinho de todos, mas ele tá tomando conta do rebanho. E aí Samuel fala, nós não vamos sentar para comer enquanto ele não chegar. Gente, aquele homem honrava a Deus enquanto ele estava escondido nos pastos. Eu fico emocionada. Davi honrava ao Senhor quando ninguém via ele. Ele já era um salmista, um arpista, um grande adorador. Ninguém via quando ele estava cuidando das ovelhas dele, tirando as ovelhas dele da boca do leão, da boca do urso. Ninguém via. Ele honrava ao Senhor quando fazia aquilo que ele fazia, ainda que ninguém visse, ainda que não esperasse reconhecimento de ninguém. E sabe o que aconteceu? Um dia Deus o honrou na frente de todos. Jesus nos ensinou isso. Que se aquilo que nós fazemos em secreto para o Senhor, é honrado publicamente. Quando jejuamos em secreto, quando oramos em secreto, quando damos esmola em secreto, Ele nos honra publicamente. Tudo que Davi fez em secreto, tá aí lampiando aqui, gente, delícia de ouvir esse som, mas que Deus guarde a nossa cidade, em nome de Jesus. Quando ele fazia tudo aquilo ali em secreto, e ele está sendo desprezado, mas Deus diz, chegou a hora de você ser honrado, meu filho. E o grande profeta vai falar, ninguém come enquanto esse menino não chegar. Quando ele chega, a Bíblia diz que ele era um jovem ruivo, de boa aparência, olhos bonitos. Ele era novinho, mas ele era já diferenciado também. Ele tinha alguma beleza nele ali, né? E o Senhor diz, levante-se e unja-o com óleo. Então Samuel vai pegar ali a botija, gente, e vai honrar o menor dos irmãos. Uau! E aí a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Gente, aquele homem era um adorador, que adorava em secreto, ninguém via, ninguém falava nada, ninguém elogiava. Mas chegou o momento de Deus o honrar. E aí o grande profeta Samuel derrama o óleo sobre a cabeça dele. E derramado o óleo sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entra ali de maneira poderosa. E nisso, o que acontece, gente? Ele acabou de ser honrado. Forte, né, Ivonete? É muito forte, gente, essa palavra, meu Deus do céu. O mesmo Deus é o nosso Deus, gente. Ele é o mesmo Deus. Talvez você tá aí há anos trabalhando, fazendo em secreto, né, Ivonete? Lavando banheiro de igreja, cuidando de pessoas sem ser visto, sem ninguém tirar uma foto e postar. Mas sabe, o Senhor vê. O Senhor vê. E se nós fizermos com a intenção única de glorificar a Ele, sem preocupar com o reconhecimento humano, Ele também honra as pessoas publicamente. Glória a Deus por isso. Só que o que acontece, gente? Davi foi ungido rei e assim como Saul, na hora que ele foi ungido, ele recebeu o Espírito. E isso mudou, o coração mudou. No reino espiritual as coisas mudaram, mas no reino físico não mudou. Davi voltou a pastorear suas ovelhas. Samuel voltou para Ramá. Por que eu tô falando isso? Muitas das vezes Deus nos entrega palavras proféticas, Deus fala conosco daquilo que vai acontecer e a gente já começa a criar expectativas humanas de que vai ser amanhã. Então Deus me falou que vai fazer isso com o meu ministério, Deus me falou que vai salvar meu filho, Deus me falou que vai restaurar meu marido, Deus me falou que vai tirar meu filho das drogas, meu sobrinho das drogas, Deus me falou que vai resolver o problema da homossexualidade, daquela pessoa por quem eu tenho orado. Mas não acontece de uma hora para outra. No reino espiritual já aconteceu. Deus liberou uma palavra. Só que a gente vai passar por um processo. Davi voltou a ser pastor. Mesmo crendo em seu coração que Deus o ungiu para que no tempo do Senhor ele se tornasse o rei de todo Israel. Só que aí acontece uma coisa, gente. Eu até gravei um áudio sobre isso e postei no Stories. Porque Deus, ele é um Deus assim, gente. Tem hora que eu até penso que é um pouquinho cômico, sabe? Ele é incrível, gente. Esse Deus nosso, ele é incrível. Presta atenção. Davi, ele foi ungido rei, só que a coroa ainda tá na cabeça de Saul. A quem que pertence o palácio, gente? A Davi, por direito espiritual. Só que Saul tá lá, pegado ao trono. Ele já sabia que Deus tinha rejeitado ele, mas você acha que ele falou assim, ó, uma vez que Deus me rejeitou, estou deixando o trono para o próximo que Deus ungir. Ele ficou lá, ó, apegado no trono. Daqui eu não saio, se alguém quiser tirar, eu mato. Só que não, né? Só que aí, gente, o lugar de Davi era no palácio. Só que ele não precisou correr para o palácio para reivindicar.
Ele voltou para suas ovelhas, até que no momento que Davi recebeu o Espírito Santo, o Espírito saiu de Saul e Deus mandou, a Bíblia diz, um espírito maligno que o atormentava. Aquele homem começou a ficar atormentado das ideias. Faço com amor e folo dos holofotes, creio que estou agradando a Deus. É isso, Ivonete. Quando a gente faz para o Senhor, meu Deus, já não espera, não tem expectativa no homem. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas eu faço e ninguém fala nada. É muito triste quando a pessoa faz as coisas esperando no homem, porque o homem é falho. O homem é fraco, mas quando a gente faz para o Senhor no tempo certo, Ele nos recompensa, né? Saul voltou, gente, e ali um espírito maligno entrou em Saul. Oh, desculpa, eu falei que Davi voltou para o seu rebanho, mas um espírito maligno começou a atormentar Davi. Ai, gente, tô falando tudo errado hoje, misericórdia. Começou a atormentar Saul, um espírito maligno. E aí eles falaram assim, olha, tem um dos filhos de Jessé que sabe tocar harpa. Por que você não chama ele pra tocar? Quem sabe não te dá um alívio. Olha o que eles falam de Davi, gente. Deixa eu virar essa cadeira aqui que minhas costas estão doendo. Olha o que eles falam de Davi. Quem é Davi? Ele é um dos filhos de Jessé, sabe tocar harpa. Além disso, ele é corajoso, apto para ir à guerra. Lembra que ele era um jovem rapaz. E ele tem bom senso. Tô lendo nessa versão NVT, que é a Bíblia que eu tô usando, né, esse ano, essa arma poderosa. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Gente, de todos os elogios que nós podemos receber na nossa vida, esse é o melhor. Deus está com ele. É isso que eu espero que falem de mim. Quem é Lorena? Quais são os títulos? Quais são os cargos que ela tem? Quais são os diplomas que ela tem? O que ela sabe fazer? Quais são os dons dela? Não. Isso não vale de nada. O que mais vale é que digam, Lorena, ela é filha de Deus. E o Senhor está com ela. Esse é o melhor elogio que nós podemos ter, gente. Ninguém precisa chamar a gente por título. A gente não precisa ser reconhecido por título nenhum. A gente não precisa ser reconhecido pelas coisas que a gente fez, por como a gente prega, pelos dons que a gente tem. O reconhecimento maior que a gente pode ter é: eu sou filha, sou amada e o Senhor está comigo. Nós não precisamos de mais nada. A Bíblia diz então que Saul chama Davi para tocar harpa para ele. Vocês estão entendendo como que Deus é? Um dia Saul vai tentar achar Davi de todo jeito. Saul tá atormentado, pensando: quem é o homem que Deus escolheu para tomar o meu lugar? Quem é o homem que Deus escolheu para usurpar o meu trono? E aí Deus envia esse homem para tocar harpa pro rei. Olha como é que Deus é, gente. O homem que Saul tanto vai odiar lá na frente, que vai perseguir, que vai tentar achar e matar de todo jeito, é o homem escolhido por Deus para tocar para Saul, para acalmar Saul. E aí Davi está lá no palácio. Ele é rei ainda? Ainda não. Mas ele já está lá. Outra coisa que eu queria falar, gente, é da adoração como arma de guerra. A adoração, ela é uma arma de guerra. Eliseu, uma vez, ele foi profetizar, eles chamaram Eliseu para profetizar, e ele fala assim: traga-me um tangedor, um músico. A música, ela não é só pra gente se emocionar. A música move o reino espiritual. É por isso que eu gosto de escutar apenas músicas espirituais, músicas que nos levam a pensar em Deus, a adorar a Deus, a refletir sobre a grandeza dele, a declarar o poder dele, que isso é adoração. Por quê? Que algumas pessoas perguntam: então a música secular é pecado? Eu não vou falar se é pecado ou não, mas eu vou falar uma coisa: se não te edifica, por que você não escolhe só o que te edifica? Escolhe música que te edifica, que te aproxima de Deus. A gente tem 1 milhão de coisas que nos afastam de Deus. Para que colocar mais uma coisa que entra dentro da nossa mente, que gruda igual um chiclete? Não é muito melhor uma música que é de adoração? Além de te fazer aquilo que você foi criada para fazer, que é adorar a Deus, ainda vai, gente, colocar uma guerra no reino espiritual. As músicas que a gente escuta, se ela é de adoração, enquanto a gente adora, os demônios têm que sair. Vocês estão entendendo? Enquanto Davi tocava seu instrumento, o demônio que estava em Saul tinha que sair, tinha que deixar ele ali. Era irresistível. Nós precisamos entender que a adoração é uma arma de guerra. Sabe aquele dia que tá tudo ruim, que parece que o inimigo tá ali, ó, tentando te desanimar, te intimidar a todo custo? Começa a cantar. Exemplo: quão grande é o meu
Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Começa a adorar. Enquanto você adora os demônios, o diabo, tudo que eles têm, ele tem que bater em retirada. Se você ficar também, tem músicas que é de crente, vamos falar assim, mas que só te exalta, que só leva, a única intenção dela é elevar você a um nível mais alto, só mexe com o seu orgulho. Não, eu tô falando de adoração. O que é adoração? O que é louvor? É aquilo que enaltece ao Senhor, que diz para ele: teu nome é santo, o Senhor é grande, és invencível, inigualável, hoje para sempre reinará. Você tá falando pro diabo, ó, ele é invencível, ele é inigualável, ele reina hoje, ele reina para sempre. E enquanto você fala isso, mesmo fraco, sua fé vai se fortalecendo. Deus vai te enchendo com o espírito dele, e o espírito maligno tem que sair. Então, nos dias maus, não é o que você vai querer não, tá? Não é que sua carne vai querer não, mas no dia mau, coloca um louvor de guerra, de adoração, que coloca o nome de Deus no lugar mais alto e perceba a vitória chegar na sua mão, porque a adoração é uma arma de guerra, amém? Quero cumprimentar quem entrou aqui, a Ju. Oi, Ju, boa tarde, minha querida, espero que você esteja bem, Deus te abençoe. Irmã Rose, Deus te abençoe também, irmã Rose. Bom ter vocês aqui comigo, viu? Vocês são uma bênção. Pode compartilhar aí nos comentários aquilo que Deus também falar com vocês, amém? Gente, a Davi usava a harpa para expulsar o demônio de Saul, né? Então, use também a arma que Deus te der. Se você toca um instrumento, usa. Se você tem uma caixinha de som, usa. Se vai ser só no gogó mesmo, a capela, usa. Mas a adoração é uma arma de guerra, amém? E aí a gente vê a história de Golias. Ai, meu Deus, esse capítulo é sensacional, gente. A Bíblia diz que tinha um filho lá um filisteu, lá da cidade de Gate, Golias. Inclusive, gente, era ele e mais 4 irmãos. Eram 5 gigantes ali que serviam ao exército filisteu. A Bíblia diz que ele tinha 2,90 metros de altura, quase 3 metros. Provavelmente Davi tinha 1,60 m, metade praticamente, né? Preste atenção nesse detalhe. Ele usava, gente, um capacete de bronze. Todo mundo já sabe que... Oi, Lorena, amém, você é uma bênção na minha vida, disse Ju. Ah, Ju, você também é uma bênção para mim, para todas as pessoas que Deus tem colocado na sua frente, né? Todos os seus próximos, eu tenho certeza que tem se identificado por você, pela sua vida. Gente, presta atenção, todo mundo já sabe que Davi vai jogar uma pedra na cabeça do gigante, mas o que eu quero que a gente foque agora é na armadura que o gigante tem. O que fez a diferença não era só o tamanho. Prestem atenção como que esse milagre foi algo louco, assim, que só Deus mesmo poderia ter dado essa vitória para o Davizinho. O gigante não era só grande, ele tinha um capacete de bronze. Lembra que a pedra acertou a cabeça? Provavelmente o capacete tinha uma brecha. Aquela pedra, gente, ela acertou o único lugar que estava vulnerável naquele gigante. Ele tinha um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça de bronze também, que pesava 60 quilos a couraça daquele homem. A haste da lança dele era tão pesada e grossa como o eixo de um tear. O ferro da lança pesava 7 quilos. A pontinha da lança do homem pesava 7 quilos. Além de tudo isso, ele tinha um escudeiro que ia na frente dele. Vocês estão entendendo? Não é só a altura, a gente foca na altura, mas o cara estava fortemente armado. Ele tinha uma armadura que o protegia, além do tamanho. Todos os dias ele afrontava o exército do Deus vivo, falando assim: se vocês acharem um homem que venha lutar contra mim, e se ele vencer, nós vamos ser seus escravos, mas se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. Isso acontecia dia após dia. Qual foi a reação dos filhos de Deus? Dos filhos do povo que pertence ao exército de Deus, que já venceu reis e gigantes no passado. Eles ficaram aterrorizados e muito abalados. Aterrorizados e muito abalados. Gente, depois eu falo sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre a intimidação, como que o diabo trabalha. A gente vai ver esse padrão do diabo em todas as escrituras. Todas as escrituras. Mas antes, deixa eu falar do que foi acontecendo.
Davi voltou, embora ele estivesse no palácio ali ajudando Saul, ele acabou voltando e ajudando os pais ali com as suas ovelhas. Ele voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias pela manhã e à tarde, Golias ia lá falar aquelas palavras de afronta e desafiar o povo de Deus. Um dia, o pai de Davi vai falar para ele: filho, vai lá onde seus irmãos estão e eu vou dar para vocês uns pães, uns queijos para os capitães. Você vai saber como seus irmãos estão e vai trazer notícia deles. Presta atenção, gente. Uma coisa que Deus falou comigo quando eu estava lendo isso. Quem que enviou Davi para o campo de guerra? Foi o pai dele. Não era a intenção do pai de colocar o filho ali de frente à batalha. Mas uma coisa que Deus falou no meu coração, que ele age, gente, de maneira correta. A gente, quando Deus colocou uma coisa pra gente fazer, a gente não precisa se enviar. Se Deus nos deu uma tarefa para fazer, Deus me ungiu como missionário ou missionária. Então, mas meu pastor não vê isso em mim, meus pais não veem isso em mim, meu marido não vê isso em mim. Tem alguma coisa errada. Porque Deus é um Deus que faz as coisas certas. Mesmo que precise, às vezes, de uma oração para que seja de fato revelado. Porque pode acontecer de que os olhos dos seus pais e autoridades estejam fechados. Peça a Deus que ele abra. Mas a gente não se envia. Davi não foi para o campo de batalha por si mesmo. O pai dele enviou ele. Isso é um princípio que deve ser muito bem estabelecido em nossas vidas, porque existe um respeito à autoridade. Deus usa nossos maridos, Deus usa os nossos pais, para quem não é casado. Deus usa os nossos pastores, Deus usa a liderança e Ele confirma todas as coisas. Nós não precisamos nos enviar. Ontem mesmo, nesse podcast da Edmé Williams, ela fala que ela queria uma casa no meio da favela para começar ali um trabalho, e o pastor dela falou assim: não, Edmé, você tá ficando doida, essa favela é um perigo, não vou liberar. Ela foi pro joelho, foi orar: Senhor, se for da tua vontade isso, e eu tô ficando doida, então o Senhor tira esse engano do meu coração. Se não for a tua vontade, eu que tô ficando doido, só tira isso do meu coração. Mas se for a tua vontade que eu esteja lá, só trabalho no coração do meu pastor. E aí o pastor um dia foi fazer uma viagem. Na mesma semana foi fazer uma viagem. O piloto do avião falou assim: tem uma pessoa, uma mulher da sua igreja, quer fazer um trabalho na favela, tá aqui o dinheiro que ela precisa. Entregou o dinheiro para ele. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer com tudo isso? Quando Deus tem um projeto para nós, Ele mesmo nos envia através das autoridades que Ele colocou sobre as nossas vidas. Nós não precisamos nos auto-enviar. Isso é rebeldia. Por mais que eu tenha a unção, eu tenha a palavra, eu preciso esperar ser enviada. Eu precisava falar isso porque quando eu estava lendo, o Senhor me incomodou. Então, Davi só foi ali para frente da batalha, forte, né, Ju? Glória a Deus. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante, o respeito às autoridades. Deus é um Deus que trabalha com submissão. E nós precisamos ser submissos. Esse espírito de rebeldia, eu trabalho muito com isso, desde nova. Sabe, aquele jeito de querer ser autônoma. Se alguém não me ajuda, eu vou lá e resolvo sozinha. E aí o Espírito Santo, no decorrer desses anos, começou a me ensinar: não, você não faz nada sozinha. Você espera o tempo, você tem que ser mansa e humilde, como o Senhor Jesus é. Você precisa da aprovação daqueles que estão sobre a sua vida. Se eles não estão aprovando, então você vai orar para que Deus possa ajeitar todas as coisas. A Luma Elpidio mesmo conta a história de como ela queria deixar o estágio dela que ela fazia em direito para viver da adoração, como ministro de louvor. E aí ela falou: tá, Deus, para eu fazer isso, o Senhor vai ter que falar com o meu pai e com a minha mãe. E eles eram separados na época. Aí ela conta no testemunho que Deus falou com o pai dela liberou. E aí ela começou a orar: agora o Senhor fala com minha mãe. Porque minha mãe era mais dura ainda. E aí, pouco tempo depois, a mãe liga que Deus falou comigo, que é pra você deixar o estágio e viver da adoração. Vocês entendem como Deus faz as coisas do jeito certo? Não precisa passar por cima de ninguém. Não precisa passar por cima de ninguém. E quando eu falo por cima de ninguém, não é aquela pessoa, filho de Belial, que tá atrapalhando os planos de Deus na terra. Não, eu tô falando dos pais, dos pastores, da liderança, do marido. Porque Deus é um Deus que age com ordem e decência. Amém? O que eu acho lindo nessa parte da história é que Jessé manda Davi ir, só que a Bíblia diz lá no versículo 19 do capítulo 17 que Davi deixa as ovelhas com outro pastor. Davi tá sendo enviado, mas ele não tá assim: agora que eu fui enviado pra guerra, que eu tô esperando há anos, essas ovelhas que morram. A gente vê aqui a responsabilidade que Davi tinha com as ovelhas. E isso, gente, é o que Deus quer ver de nós.
Será que nós somos verdadeiramente responsáveis com aquilo que Ele nos entregou? Mas Deus já falou que tem algo maior, mas enquanto estiver na nossa mão para fazer, nós vamos fazer de todo o nosso coração. O que eu tenho para fazer hoje é contar uma história bíblica na salinha das crianças para 5 crianças, então eu vou fazer de todo o meu coração. Não vai ser de qualquer jeito. Por quê? Porque elas são a minha responsabilidade para hoje. Vocês entendem? Davi tinha unção de pastor, mas ele não abdicou, abandonou suas ovelhas, tá? As ovelhas do pai dele. Ele era responsável, ele tinha dignidade, integridade. E são essas características que Deus espera ver na gente. A Bíblia diz que ele chega lá, dá os queijos para os comandantes, os presentes, e corre para a frente da batalha. Imagina aquele coração. Aqui, ó, atrás, a gente viu que ele era apto para a guerra já. Só que ele teve que esperar um bom tempo, né, coitado Davi? Que era a hora certa, tinha que esperar a hora certa. E ele então, quando ele tá lá, o Golias, que é gigantão lá, começa a afrontar o povo. Ele fica bravo, ele fica indignado. Igual o Saul, vocês lembram quando Saul ficou indignado? Porque eles estavam atacando Jabes de Gileade? Era o rei de Amon. Os amonitas estavam atacando Jabes de Gileade. Saul ficou indignado. Agora Davi fica indignado. Era uma santa indignação, gente. Davi não ficou indignado. Davi não fez aquilo só pela recompensa. Embora ele perguntou o que vai ganhar. Porque ele também sabia que haveria uma recompensa. Mas a preocupação de Davi não era com a sua própria honra, com as recompensas que ele teria. Davi já tinha uma unção de rei que se preocupava com o reino. E acima de tudo, ele se preocupava com a honra do Deus vivo. Como que esse incircunciso, ou seja, esse homem nem é homem de Deus, nem faz parte do povo escolhido. Como que nós vamos deixar esse incircunciso vir aqui e afrontar os exércitos do Deus vivo? Se aprume, gente. Estão falando, ele está zombando o povo de Deus, o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o Deus vivo que abriu o mar vermelho em 2 paredes. Ele é o Deus que lançou 10 pragas terríveis, envergonhando os deuses dos egípcios. E agora nós vamos deixar que venha um incircunciso aqui, vir falar mal de nós, vir nos afrontar, achar que eles são mais fortes. Eles nem têm Deus. Ele pode até parecer mais forte, mas não tem Deus. Eles não têm Deus, eles são incircuncisos. Vocês estão entendendo que a visão de Davi, ela não estava baseada na aparência. Ele viu o plano espiritual. O gigante é fraco. Por quê? Porque ele é um incircunciso. Nós temos a vitória em nossas mãos. Por quê? Servimos ao Deus vivo. Tudo é uma questão de percepção. Josué e Caleb, eles chegaram com aquela percepção de Deus está conosco, vai nos dar vitória. Mas os outros 10 espias chegaram com essa percepção. Nós somos como gafanhotos perto dos gigantes. E para eles também somos como gafanhoto. Para nós somos como gafanhoto para ele. E todo esse medo. Por quê? Porque não viu o plano espiritual. A gente tem que parar de olhar e observar o plano físico da doença, da enfermidade, do problema financeiro, das dívidas, da falta de fé do nosso marido, da inclinação maligna do nosso próprio coração. Parar de olhar para isso como impossível e começar a colocar o nosso foco nas coisas espirituais, no nosso Senhor Jesus. A obra da cruz de Jesus nos permite sermos mais do que vencedores sobre todas as circunstâncias. Não importa o tamanho delas. Não importa quão invencível elas pareçam ser. A Bíblia diz que aquele menino fica indignado e ele fala, você quer saber uma coisa? Eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou. Gente, ele tinha 1,60 m pelos estudos que a gente faz. Metade do tamanho do gigante. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha uma promessa. Eu vou ser rei. Deus não vai me deixar morrer. Porque eu vou ser rei. Se Deus falou, ele vai cumprir. E eu não tô indo só com a minha própria força. Eu não tô indo para mim mesmo. Não é egoísta a minha escolha. Eu estou indo para defender a honra do meu Deus. E ele já foi garantida a vitória. Eles levam ele para Saul e ele fala, você não tá entendendo, eu já fui treinado já. Eu já livrei minhas ovelhas das mãos de um urso e de um leão. Deus estava treinando Davi quando ele estava lá escondido. Vocês estão entendendo, gente? Quando a gente está fazendo essas coisas que aos nossos olhos podem ser tão pequenas, que ninguém tá vendo, ninguém tá aplaudindo, ninguém tá elogiando, mas você está fazendo porque é o que Deus te entregou para fazer. Enquanto a gente está fazendo isso, cuidando das nossas poucas ovelhas, Deus está nos treinando para algo maior.
A vida de Davi foi um processo, assim como a de Saul e de todo mundo. Davi era um pastor, aí ele recebe a unção, ele se torna o arpista do rei, ele volta para casa, ajuda os pais, agora ele vai ter a oportunidade de matar o gigante, mas quando pastor, ele matou uma ovelha, matou um urso. Ó, matou uma ovelha. Tá vendo? Eu não tô boa hoje não, gente, não repara. Eu tô aqui na casa da minha sogra, acho que eu tô com a cabeça meio lerda. Ele matou um leão e matou um urso. Deus estava treinando ele enquanto ele estava escondido. E eu acho lindo quando Deus fala assim: fui eu que tirei você de trás das malhadas e te fiz príncipe sobre o meu povo, Davi. Fui eu, não foi você. E aí Saul fala: você não vai dar conta não? E ele fala: vou dar conta, já matei um urso, já matei um leão. Ele fala: não, então você vai com a minha armadura, meu filho. E ele fala assim, aí ele coloca até a armadura, né? Ele honra o rei colocando a armadura, mas ele não consegue nem andar com aquilo. E ele fala: não preocupa não, eu nunca andei com isso, eu não tenho costume, mas você pode deixa comigo que o Senhor é comigo. E aí a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras. Eu já ouvi várias pessoas falar sobre essas 5 pedras. Por quê? Porque ele usou só uma, certo? Mas quantos irmãos que Golias tinha? 4. Eles eram 5 gigantes. Eu já vi vários pastores falar que quando Davi pegou aquelas 5 pedras no fundo do seu coração, o que ele queria era matar já os 5 gigantes de uma vez. Só que infelizmente ele não teve o apoio do povo e matou só Golias. Mas profeticamente, depois eles acabam matando, né? No decorrer da vida de Saul, eles acabam matando todos os gigantes. Quando ele já era rei, inclusive o último, ele já era velho já, quando ele lutou contra esse gigante, ele precisou da ajuda dos seus soldados, daqueles homens de guerra, né? E aí eles falam, depois de uma luta com o último gigante, eles falam: Davi, nós não queremos mais que você venha pra guerra. Isso quando ele já é velhinho. Mas vamos lá. Quando ele chega com aquelas 5 pedras e sua funda diante do gigante, o que o gigante fala, gente? Eu preciso falar muito sobre isso, porque Deus falou isso muito claramente no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Quando o gigante vê ele zomba dele. Lembra que eu tenho falado muito nos últimos dias de identidade firmada em Cristo? Quem nós somos? Qual poder nós temos? O que Deus colocou sobre nós? Tudo isso nós achamos aqui. A resposta. Quando nós não temos uma fé firmada na palavra, quando nossa identidade não é bem estabelecida em quem nós somos, o inimigo ele vai vir com o quê? Qual que é a arma de Satanás? É a intimidação. O diabo sempre quer trabalhar com intimidação. O poder dele é limitado. Quando nós estamos, como os israelitas estavam, aterrorizados, abalados, o medo nos paralisa. E aí o diabo, se você der brecha para ele, ele vai vir para roubar, matar e destruir. Então o diabo, com sua força limitada, para o homem que não conhece quem ele é em Deus, se ele não tem Jesus, aí ele tá à mercê mesmo. Mas se o homem tem Jesus, mas não conhece a força e o poder do Senhor que habita sobre a vida dele, o diabo vem com essa intimidação. Então presta atenção, o Golias começa a intimidar Davi, e ele começa a falar assim: por acaso eu sou um cãozinho para você vir pra mim com um pedaço de pau? Provavelmente ele estava com o cajado dele ali, né, de pastor. Ele amaldiçoou Davi. Presta atenção, ele amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Que Dagon te amaldiçoou. Eu não sei qual eram os outros nomes dos deuses dos filisteus, para mim não faz diferença nenhuma. Mas imagina que ele escutou a palavra ali, gente, muito dura. Ele virou para Davi, o Golias, e falou assim: vem aqui, eu vou pegar sua carne e vou dar às aves e aos animais selvagens. Hoje eu vou te destruir, Davi. Hoje eu vou ô pequenininho, eu vou te abrir no meio. Eu vou te dar a sua carne para as aves de rapina. Eu vou te dar a sua carne para os animais selvagens. Eu te amaldiçoo por Dagon. Eu te amaldiçoo por esse Deus. Sabe qual que é o problema de muito crente? Quando o diabo vem falando isso, ai, o diabo tá furioso. Olha o que eu tô escutando. Estão falando isso de mim. Tá acontecendo isso. E muito crente se abala com a intimidação. Ai, olha aqui, disseram que eu sou endemoniada. Gente, até Jesus, eles falou que ele era o príncipe dos demônios, que ele trabalhava pro príncipe dos demônios. Eles chamaram Jesus de endemoniado. Ai, o diabo falou que vai matar toda a minha família. O diabo falou, tal pessoa sonhou, outra pessoa foi revelado que vai matar tudo. Presta atenção, se apruma aí. Quem é você?
Tem pecado na sua vida que precisa arrepender? Arrepende, porque também você não pode deixar brecha, não. Se deixar brecha, ele vai entrar e vai te matar. Se você está em Cristo e é nova criatura, você não tem que temer o poder do maligno. Se você está em Cristo e é nova criatura, a Bíblia diz, o ungido de Deus, o inimigo não lhe toca. Ele vai intimidar, gente. Vocês acham que o diabo vai ficar de longe, falando assim, olha, respeite o seu trabalho, só por favor, não afeta o inferno. Não, a Bíblia diz que ele anda ao derredor como um leão. Ele não é o leão. O verdadeiro leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas como ele é um grande imitador, ele anda ao redor como um leão, bramando, procurando uma brecha a quem possa tragar. E ele lança essas setinhas. Você não vai conseguir, você é fraco, você não é amado. Suas lutas são em vão, seu esforço não adianta nada, seus filhos estão perdidos, eu vou matar toda a sua família. O diabo é mentiroso, gente. Presta atenção, o que eu tô falando é muito sério. Se você estiver em Cristo, se você está firmado na palavra, seu coração é arrependido e disposto a obedecer, então você não precisa ter medo do diabo. Ele só pode agir na sua vida em duas situações. Ele age, situação número 1, se você der brecha. Então abra mão do pecado, se arrependa, se volta para Jesus, que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Segunda circunstância, ele pode agir na sua vida sim, se Deus permitir, porque Deus tem um propósito maior. Com Jó, que era reto e íntegro, Deus deixou. Por quê? Porque Deus queria levar Jó de nível, de aquele que só ouvia falar para aquele que tem intimidade plena, que agora meus olhos te contemplam. Deus permitiu. Mas Deus não saiu do controle. Então o diabo vai vir para trazer intimidação. Você acha que Davi, ele me amaldiçoou. Fizeram uma obra de macumbaria para minha família. Calma, se aprume. O sangue de Jesus está sobre você e sobre a sua casa. Você crê ou não crê nessa palavra, gente? Se você crê, viva. No nome de Jesus. Davi foi amaldiçoado, mas sabe o que ele falou? Você acha que ele chorou? Que ele ficou amuado, amedrontado, com medo? A Bíblia diz que ele olha para o gigante. E ele fala assim, você vem a mim com espada, lança e escudo. Eu vou contra você. Não é na minha força, não é no meu braço. Eu te venço pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos, que hoje nós sabemos que é Jesus. Diabo, você vem contra mim com as suas armas, com as suas setas inflamadas, e eu vou contra você no nome poderoso de Jesus. A Bíblia diz que Deus deu para Jesus toda a autoridade, no céu, lá em cima do céu, na terra e embaixo da terra. No nome de Jesus nós vencemos toda obra maligna. Não importa se pegaram um sapo e colocaram teu nome lá dentro, irmã. Em nome de Jesus, tu é filha de Deus. Tá no centro da vontade dele? Se não tá, procura estar. Volta a orar, se arrepende dos seus pecados, abra mão daqueles pecados de estimação. Mas não precisa se preocupar com a intimidação do diabo. Não importa o tamanho da macumba que fizeram. O tamanho do satanista que levantaram para poder levantar contra a sua vida. Se o Senhor teu Deus é contigo, Ele te dá vitória, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Amém? Esses dias eu vi a Tati Joslin falando, eu acho que até a Ju me mandou esse vídeo também. E ela falando, Jesus, o poder do nome de Jesus. Ela foi visitar uma criança que já estava assim, na beira da morte. Aquela criança já tinha se desenganado pelos médicos, ela não conseguia orar. Ela só conseguia falar Jesus, 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 Jesus. Ela falou que foi buscar, que estava com os pais ali e ela não conseguia falar nada. Ela só conseguia clamar Jesus, Jesus, o nome de Jesus. Muito forte, desculpa. E aí, ela não conta como que foi a recuperação, mas ela conta assim, ele tá ali sentado naquela fileira. Aquele menino foi desenganado pelos médicos e ela falou, começa a clamar Jesus. Sabe, tem dia que você não sabe nem orar, você não precisa fazer aquela oração eloquente, ó Senhor Deus dos exércitos, Adonai é o teu nome, Elohim, não. Tem dia que a gente só vai conseguir falar Jesus, 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 Jesus. Clame o nome de Jesus, porque o Senhor dos exércitos é o Senhor Jesus. E Davi falou, eu vou enfrentar você com o nome do Senhor dos exércitos. E me conta o que matou Golias, gente? Foi uma pedra.
Jesus Cristo é a pedra da nossa salvação. Ele é a pedra angular. É por Ele, não é na força do nosso braço, não é nos nossos talentos, não é no tanto de Bíblia que a gente lê, não é porque a gente sabe falar ou não, não é porque a gente é bom demais, a gente não é nada. Mas Ele é a rocha da nossa salvação. Se nós clamarmos esse nome com fé, se confessarmos o nome de Jesus com a nossa boca e cremos que de fato no nosso coração, cremos que Ele é o Filho de Deus, então nós seremos salvos. Olha o que Davi fala. Hoje, não é isso que você me falou, que a minha carne vai ser dada às aves do céu e aos animais silvestres. Não, 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 não. Eu vou te falar o que vai acontecer hoje, Golias. E você vai falar pro diabo também. O que vai acontecer com ele? Ele disse assim para Golias. Hoje, o Senhor, Yahvé, vai entregar você nas minhas mãos. Eu vou matar você e eu vou cortar a sua cabeça. Aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar os cadáveres dos seus homens às aves e aos animais selvagens. Olha só, ele falou, olha como é que é muito forte, né, Ivonete? É muito forte, gente. Servir esse Deus é o maior privilégio da minha vida. Ele diz para Golias, deixa eu te falar uma coisa. Quem vai matar você hoje sou eu. Eu vou cortar a sua cabeça, mas sabe, olha o que Davi tá falando. Davi não tinha expectativa, gente. Tá doendo minhas costas, vou segurar o telefone um pouquinho. Davi não tinha expectativa que ele ia matar só Golias. A expectativa de Davi era de fato que todo o exército fosse vencido. Vocês estão entendendo a fé desse camarada? Lembra de Jonatas, ele e o escudeiro sozinho ali, enfrentando os filisteus? Deus envia o terremoto, errei de novo. Deus envia o terremoto e faz com que o exército filisteu seja ali dispersado. Davi falou para Golias o seguinte, ele diz assim, ó, hoje quem vai te matar sou eu vou cortar a tua cabeça, e não só a sua, mas os cadáveres dos seus homens. Não era Davi não tá falando eu vou te matar e vou ganhar o sucesso aqui. Davi tá falando eu vou entrar nessa guerra. Não vai ser só você que vai morrer, não. O exército também vai morrer. O seu exército vai morrer. E aí, os que estão aqui reunidos, olha como é que a preocupação de Davi era a honra ao Senhor. Os que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, nem com lança. Deixa eu te falar, a nossa vitória, gente, não está na força do nosso braço. O Senhor salva o seu povo, não é com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele entregará você em nossas mãos. Deixa eu te mostrar isso. Olha essa frase. A batalha é do Senhor. Você crê nisso? Que quem luta a sua batalha não é você, é o Senhor. Quando o filisteu se aproximou para atacar, com certeza irado, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. Mas ele não tinha um capacete? Tinha um lugarzinho próprio, gente. Deus fez com que aquela pedra pegasse uma projeção sobrenatural, uma velocidade incrível. Acertou a testa, né, do Golias e afundou ali. Se ele morreu com a pedrada só, eu não sei. Uma coisa é fato. Uma vez que o Davi cortou a cabeça dele com a própria espada dele, não tinha mais chance para o guerreiro. E Golias caiu com o rosto em terra. Lembrei de Dagon quando a arca estava lá na terra dos filisteus, com o rosto em terra. Deus humilhou ali, gente. E aí, quando os filisteus viram que o melhor guerreiro tinha morrido, eles começaram a debandar. Igual aconteceu com Jonas. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente espera que Deus levante um monte de gente pra gente ir também, mas às vezes Deus está esperando só um que vai se posicionar. Às vezes Deus está esperando um que vai falar assim, vai no meu nome, que se você for com coragem, você leva os outros. Deus está esperando um que se posiciona na batalha, que fala, opa, eu conheço o Deus que eu sirvo. Nem que eu vá sozinho, a batalha é dele. Ele só precisa da fé para poder agir. Deus, para agir na terra, gente, ele precisa da fé, mesmo que seja a fé de um. Lembra da fé de Noé? Lembra dos heróis da fé? Por causa de um. O Senhor quer se mover na terra. A Bíblia diz que ele procurou em Jerusalém um justo. Uma pessoa que clamasse por ele, não achou ninguém. Por isso que Jerusalém foi sitiada e tomada e foi destruída. Deus está à procura de um, de dois. Deus está à procura de mulheres. Ah, mas não tem ninguém para me ajudar. Levanta.
Quando você levantar, você vai acabar levando outras com você. Mas nós precisamos ser essas mulheres posicionadas. Eu sei qual é o meu lugar na batalha. Eu sei que a batalha não é minha, eu só tenho que posicionar. Deus quer usar a minha fé para que o exército do Deus vivo possa então encontrar espaço para agir e Deus então nos dê vitória sobre todo inimigo. Amém? Uma coisa que eu achei muito interessante, gente, e que eu queria comentar com vocês, é que quando Davi acontece tudo aquilo ali, né, e vocês vão ler lá no capítulo 17 como que foi a batalha, uma coisa que eu fiquei impressionada é que Saul começa a perguntar: de quem é o pai daquele menino? Quem é o pai daquele menino? Ele não ficou perguntando quem é Davi. Deixa eu mostrar pra vocês isso, gente. Olha aqui. Ele pergunta pra Abner. Quando Saul viu Davi sair lutar contra os filisteus, perguntou para Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Abner vai responder: não sei, não faço a menor ideia. Então descubra quem é o pai dele. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner levou ele a Saul. Ele estava com a cabeça do Golias na sua mão. Saul perguntou: quem é o seu pai? Gente, Saul perguntou 3 vezes: quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? E eu pesquisei na internet, perguntei ao Espírito Santo também, né? Por que Saul preocupou tanto quem era o pai do menino? E olha o que eu achei na internet, e Deus falou muito ao meu coração. A alma humana tem sede do pai. No meu coração, quando eu perguntei para o Espírito Santo, isso aqui eu li na internet, agora eu vou falar o que Deus falou comigo. Ele falou assim: Saul estava querendo saber quem lutava por esse rapaz, quem enviou esse rapaz, quem é o pai dele. Quem é o pai dele? Saul, gente, ele teve um grande problema, ele perdeu a intimidade com o pai quando o Espírito Santo saiu de dentro dele. Eu tô lendo aquele livro que fala Chega de Regras, que fala de pessoas e a diferença do que é viver no antigo caminho, um caminho de religião, onde você usa o pai para conquistar as bênçãos que você quer dele. Mas chega um momento que você entra no novo caminho, que Deus abençoe, que todos nós cheguemos nesse momento, onde você descobre que a maior bênção que a gente pode ter do pai é o pai, é a presença dele. Mais do que tudo que nós podemos ter dele, ele é a maior bênção. Saul estava num momento que ele estava distante do pai, ele perdeu a presença. Então ele está lá: quem é o pai daquele menino? Quem é o pai daquele menino? Quem é o pai dele? No fundo ele quer saber quem que enviou ele, quem tá com ele, quem tá com ele que não tá comigo. Gente, vamos falar de tamanho aqui rapidamente, que eu tinha que falar sobre o capítulo 18, mas já tô há quantos minutos aqui? Mas gente, nossa, tô quase 1 hora aqui, meu Deus do céu, essa passagem é muito forte. Quem que era a pessoa que aparentemente, que logisticamente, era a mais apta para lutar contra Golias? Era Saul, gente. Golias era um gigante, ele era alto. Saul era o mais alto do povo de Israel, não tinha ninguém mais alto que ele. Do ombro para cima ele se destacava de todo o povo. Mas ele não tinha um pai que enviasse ele. Ele não tinha mais o Espírito do Senhor. E agora ele está perguntando: quem é o pai dele? Quem é o pai dele? Quem é o pai dele? Gente, isso Deus moveu meu coração, falou muito fortemente ao meu coração quando eu li isso. Saul estava ali, sentindo órfão. E ele queria saber que aquele menino tinha um pai, ele queria saber quem era o pai dele. Deixa eu te falar, você tem um pai. Esse é o maior título que você pode ganhar. Você não precisa preocupar se vão te chamar, como que você vai ser honrada na igreja, se vão te chamar de ministra de louvor, de levita, de pastora, de missionária, se vão te chamar de evangelista. Não importa se vão te... Eu tô falando tudo com a porque tem mulheres aqui só na live, mas deixa eu te falar, não importa como o homem vai te chamar, a glória do homem passa. Mas tem uma coisa, gente, que não vai passar, que nós vamos habitar com o Pai para sempre, e Ele vai ser o nosso Pai, e nós vamos ser filhas. Esse é o maior título que nós podemos receber. Filha, não tem problema de me chamar de irmã Lorena. Se quiser me chamar de irmã Lorena, nós somos todas irmãs mesmo, porque somos filhas de Deus. Não importa como você me chama, importa quem eu sou para Deus, e eu sou filha de Deus. E a presença dele é o meu maior presente, a minha maior bênção, amém? Ali então começa uma grande amizade entre Jonatas e Davi.
Saul pega Davi para ele, fica aqui comigo, mantém comigo. Davi vai ter que deixar as ovelhas do pai com outro pastor, porque agora ele foi realmente subiu de nível e ele se tornou um comandante do exército ali de Israel. E aí ele começou a subir ali, né, na graça entre as pessoas e o povo. O favor dele começou a crescer entre o povo, por quê? Porque ele ia para a batalha como comandante e voltava sempre vitorioso. Lembra que Saul era assim? Saul tinha vitória sobre todo mundo ao redor? Perdão. E aí começa o grande... Agora sim vai entrar o grande gigante da vida de Davi. Golias, gente, não foi nada. Golias foi fichinha na vida de Davi. O grande encalço ali na vida de Davi. Não sei se essa palavra que é o mais certo, percalço talvez. Foi a perseguição de Saul. Mas era mais uma escola, né? Davi, te testei no campo, te testei com as ovelhas, te testei com o urso e com o leão, te testei com Golias, e agora vai chegar o grande teste, vai durar maior tempo da sua vida. Davi teve que fugir durante anos de Saul. Por quê? Porque Davi começou a aparecer ali, não porque ele queria, mas porque ele era vitorioso, porque o Senhor era com ele, até que um dia Saul começa a escutar as mulheres cantando, né? Que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul começa então a invejar Davi. Gente, a inveja ela é terrível. A Bíblia diz que a inveja é podridão para os ossos. Sempre que eu sinto que esse sentimento veio de alguma forma, eu já começo a me arrepender. Eu falo, Senhor, não me deixa sentir assim, porque a inveja é podridão para os ossos. Toda vez que você vê alguém tendo alguma coisa, todas as vezes que você vê alguém conquistando alguma coisa, que Deus nos dê aquele amor pela pessoa, aquele desejo de vê-la feliz. Se veio qualquer pontinha de inveja, gente, nós não somos super-homens. Se você sentiu qualquer pontinha de inveja, rapidamente se arrependa e comece a declarar: eu tenho a mente de Cristo Jesus, eu não aceito sentir inveja, porque a inveja é podridão para os ossos. Saul começou a entrar num lugar que ele ficava cada vez mais louco. Quanto mais inveja ele tinha, ele já era atormentado, quanto mais inveja ele tinha de Davi, mais louco ele ficava. E a Bíblia diz que ele começou a delirar. Ele começou... olha aqui, ó, versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul. Ele começou a delirar em sua casa como se fosse louco. E aí Saul começou a tentar matar Davi, né? Quando ele viu que Davi realmente, do Senhor estava com ele, ele começou a tentar matar Davi. Ele tenta com a lança 2 vezes. E eu não posso falar mais, gente, porque já é 4 horas. Né? E a gente tem filho para buscar em escola. Eu sei também que vocês também são atarefadas. Micaela entrou aqui. Seja bem-vinda, Mica. Deus te abençoe, viu? Deus é fiel, gente. É verdade, Mica. Deus é fiel. E aí, já tô chamando de Mica já, que eu sou assim. Que eu dou apelido pras pessoas. Eu sou assim, é meu jeito, tá? E aí, gente, Davi... Deus estava com ele. E aí Saul vai tentar matar Davi de todo jeito, colocando ele à frente de batalhas. Quando ele vê que a filha dele gosta muito de Davi, ele fala: já sei, vou usar disso. Ele vai dar a filha dele para Davi, só se Davi trouxer 100 prepúcios de filisteus. Ou seja, quando você for pegar os prepúcios, eles vão te matar e resolver meus problemas. Só que Davi era imorrível, imatável. Deus era com ele. Cada vez que Saul tentava matar ele, mais vitorioso ele voltava. Davi, você vem e traz 100 prepúcios? Ele veio com 200. E aí Davi foi se tornando cada vez mais famoso. E Saul, né, para tristeza dele, acabou tendo que dar Mical para ele. E foi essa a leitura de hoje. 1 milhão de ensinamentos para nós, gente. Que não dá para falar em 1 hora de live. Quando você lê, se for necessário, lê de novo lá, depois que você escutou tudo, se você já leu. Se não lê agora pensando em tudo que eu falei e pedindo o Espírito Santo para revelar ainda mais. Porque é infinito tudo que Deus tem para revelar para nós. Inesgotável. Vai buscar na fonte. Peça ao Espírito Santo que você não entender, né? Algumas coisas a gente pode pedir também ajuda para algumas pessoas, para os líderes, mas é muito gostoso quando a gente pede para o Espírito Santo. Pede para ele que ele vai te responder. Amém? É tudo isso que eu queria falar no dia de hoje. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada uma de vocês. E até amanhã, gente, se assim Jesus permitir. Amém? Sexta-feira meu marido vai participar comigo. Nós vamos falar sobre Davi na caverna de Adulão. Vamos falar da morte dos sacerdotes e vai ser bênção.
Deus abençoe, viu? Obrigada. Eu quero agradecer a cada uma que ficou até o final. A Mica, a irmã Rose, a Ivonete, a Ju, a Grazi. Oi, Grazi, nem tinha te cumprimentado, perdão, não vi você entrando. A Maria Duarte. Maria Duarte é que me encontrou no supermercado? Depois você me conta aqui, me manda uma mensagem aqui no privado. A Tiquinha? Depois você me conta, viu? E a Dona Piedade, que entrou também no início, Ivonete, no primeiro minuto, ficou até o final. Quero honrar a vida de vocês. Obrigada por ter ficado até o final. Sei que vocês são filhas preciosas, amadas. E eu oro para que Deus possa revelar para vocês cada um desses princípios e que a gente possa viver, gente. Que cada uma de nós venhamos contar testemunho de gigantes que caíram com o rosto em terra, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe, gente. E até amanhã, se Deus quiser.